Olá, nós vamos abordar hoje o assunto de microfinanças. Microfinança consiste na oferta de serviços financeiros em geral, por exemplo, poupança, seguro, além do crédito em todas as suas modalidades, seja para consumo, para habitação, etc., para a população de baixa renda e para os microempreendedores. O segmento de microfinanças abrange todos os serviços financeiros destinados à população de baixa renda, tais como seguros, cartões de crédito, poupança e microcrédito. Historicamente, esses são os mais importantes dentre eles. O microcrédito no Brasil é concebido no contexto de políticas públicas de desenvolvimento e redução da pobreza, sendo bastante influenciado pelo ambiente regulatório institucional e por iniciativas governamentais específicas. Em outras palavras, o microcrédito no Brasil é proveniente dessas políticas públicas que têm por finalidade reduzir a pobreza no nosso país. Portanto, toda regulamentação relacionada ao microcrédito passa por uma legislação específica do governo federal. Podemos mostrar aqui um pouco disso. Os recursos para o microcrédito, por exemplo, são estabelecidos pela Lei 10.753 de 2003. Dentro desses recursos para o microcrédito, nós temos o PNMPO, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que é estabelecido pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego através da Lei 11.110 de 2005. E temos ainda o programa Crescer, que é regulamentado pela resolução do Bacen, Banco Central, de número 4.000 de 2011. Então aqui nós apresentamos o que nós chamamos de marco legal, ou seja, a legislação que subsidia toda essa política pública de concessão de microcrédito. O que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, PNMPO? Considerada a mais recente alteração institucional no setor de microfinanças brasileiro, o PNMPO é classificado pelo Ministério do Trabalho como um programa de geração de emprego e renda, sendo considerado tanto política econômica, porque o objetivo é gerar emprego e renda, como também como uma política social, pois tem como público-alvo as camadas mais pobres da sociedade, os desempregados, subempregados, trabalhadores por conta própria ou informais, microempreendedores individuais e também microempresas. Podemos apontar aqui algumas das suas finalidades ou objetivos, que é incentivar a geração do trabalho e renda entre os microempreendedores populares, disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado, MPO, e oferecer apoio técnico às instituições de MPO, com vistas ao fortalecimento institucional destas para a prestação de serviços aos empreendedores populares. Podemos ainda informar que o governo federal publicou no dia 18 de março de 2020 uma resolução de número 849 que alterou algumas regras para facilitar o acesso à linha de crédito vinculado ao PNMPO em função da atual crise que nós vivemos por conta do coronavírus. Dessa forma, o PNMPO destina-se a financiar atividades produtivas do MEI, microempreendedor individual, e da microempresa, cujo faturamento anual não exceda R$ 200 mil. Microempresários individuais e microempresas, cujo faturamento não for superior a R$ 200 mil por ano, poderá ter acesso a essa linha de crédito. Esse programa tem por finalidade o financiamento de atividades produtivas de microempreendedores, logicamente que tem que ser atividades consideradas lícitas, legais. Seu público-alvo são pessoas naturais, pessoas físicas ou jurídicas, cuja a receita bruta anual limitada ao valor de R$ 200 mil, como falamos há pouco. O alcance: deseja-se alcançar 100% dos MEI e a maioria dos ME, ou seja, a totalidade dos microempreendedores individuais e a maioria das microempresas. Aqui vale uma observação.
A medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, amplia o teto para o valor máximo da receita bruta estabelecido para a microempresa, nos termos dispostos pela Lei Complementar 123. Essa ampliação aguarda uma regulamentação específica. Assim, ocorrendo essa regulamentação e o aumento desse teto, esse valor de 200 mil poderá ser ampliado, o que irá contemplar, portanto, um maior número de empresas. E o que é que pode ser financiado? Bens, máquinas, equipamento, matéria-prima, etc. Serviços e capital de giro. Capital de giro é o recurso necessário que a empresa precisa ter em caixa para movimentação, como o pagamento de pequenas despesas ou despesas mais urgentes. Inclusive aqui também a própria taxa de abertura de crédito. Por exemplo, salários pode ser financiado, encargos, aluguel, água, luz, telefone, matéria-prima, mercadorias para revenda, máquinas, equipamentos, serviços em geral, como consultoria, detetização, higienização, dentre outros. Todos esses daqui são, portanto, itens que serão financiados através desses recursos. O microempreendedor individual ou o microempresário poderá obter esse dinheiro e poderá e deverá usar para essas atividades ou para essas aquisições. O que não é financiado, ou seja, o que não pode ser adquirido com esses recursos de maneira específica. Recuperação de capital já investidos e pagamento de dívida. Então, esse dinheiro não pode ser utilizado para pagar uma dívida que o empresário já tenha anterior. Encargos financeiros, ou seja, juros, e bens e serviços não relacionados ao empreendimento. Assim, por exemplo, se ele tem um empreendimento que precisa de um veículo para que esse empreendimento funcione, ele pode financiar esse veículo. Mas, se ele quiser comprar um veículo próprio para uso particular, com esse recurso isso não é possível. Limite financiável: até 100% do crédito aprovado, observando o teto financiável da linha de crédito. Então, ele poderá ter, de acordo com a linha de crédito que ele está participando, e isso vai depender, portanto, do banco ou da financeira que ele esteja recorrendo, ele poderá ter até 100% do crédito aprovado. Não é exigido recursos próprios para complementar a necessidade de crédito. Exemplo: se o empreendedor ele precisa comprar uma nova máquina e essa máquina custa 10 mil reais, ele poderá ter até esses 10 mil reais, ou seja, o 100% de crédito aprovado para comprar essa máquina totalmente. Não precisará, portanto, ter uma parte do recurso próprio e uma outra parte do recurso complementando. Teto financiável. Bem, o saldo máximo é de 21 mil reais na mesma instituição ou de 80 mil reais no somatório de instituições diferentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que o microempreendedor ele poderá recorrer a uma instituição financeira de crédito que ele considerar um teto de até 21 mil reais. Mas ele poderá também recorrer a outras empresas, desde que o somatório não ultrapasse os 80 mil reais. O prazo de financiamento mínimo 120 dias e máximo negociado de acordo com a operação. Em média, o prazo máximo é de 96 meses com até 60 meses de carência. O que são esses 60 meses de carência? A partir do momento em que esse crédito é aprovado, ele irá pagar a primeira parcela 60 meses após essa aprovação. Os encargos financeiros devem ter ao todo uma taxa máxima de 4% ao mês. Vamos conhecer alguns conceitos como instituições reguladas. O que são? São todas as organizações legalmente constituídas como microfinanceiras que podem atuar no microcrédito empreendedor e em microfinanças, observadas as disposições legais que as disciplinam. Assim, os operadores de microcrédito ou microfinanças podem ser agrupados de acordo com as suas características e vínculos na supervisão legal. São essas instituições reguladas que irão facilitar o acesso ao microcrédito ou à microfinança para o microempreendedor individual ou a microempresa. Vamos conhecer um pouquinho mais.
Instituições captadoras de recurso. São as instituições financeiras autorizadas a captar recursos junto ao público em geral. Captar recurso quer dizer que essas empresas podem receber depósitos, seja em conta corrente, ou poupança. Fazem parte desse grupo os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, as cooperativas de crédito. Por se constituírem em instituições financeiras plenas, estas estão habilitadas do ponto de vista regulatório a praticar operações de microcrédito empreendedor e demais produtos e serviços financeiros das microfinanças, como os depósitos. Existem as outras instituições financeiras. Nesse grupo, o Banco Central inclui aquelas que não possuem autorização para captar recursos junto ao público. É o caso das agências de fomento, dos bancos de desenvolvimento, como o Banco do Nordeste do Brasil, e das sociedades de crédito aos microempreendedores e às empresas de pequeno porte. Ainda temos as chamadas financeiras, que são sociedades de crédito, financiamento e investimento. Assim, por restrição legal, esse grupo se atém à oferta de crédito. Essas sociedades são constituídas como pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, na forma de uma sociedade de responsabilidade limitada ou de uma companhia fechada, uma sociedade anônima. Instituições não reguladas. Essas instituições operam com instituições de microcrédito e programas governamentais que não fazem parte do sistema financeiro nacional. Suas formas operacionais possuem maiores restrições em relação às entidades reguladas, seguem legislações próprias e estão basicamente conformadas em 3 grupos. As organizações da sociedade civil de interesse público, chamada de OCIP, que são constituídas por entidades de direito privado, sem fins lucrativos e qualificada pelo Ministério da Justiça como de interesse público. São definidas, portanto, pela Lei 9.790 de 1999 e essas entidades não estão sujeitas à lei da usura, portanto, podem praticar taxas de mercado. Atualmente, o Ministério da Justiça mantém registro de 270 OCIP. Esse número pode ser maior dependendo da data em que você faça essa pesquisa. Existem as organizações não governamentais, ONG ou ONGs, que tratam-se de organizações de direito privado, também sem fins lucrativos, geralmente são formadas por associações, institutos ou outras formas jurídicas de sociedade civil. A ONG está sujeita à lei da usura, portanto não podem praticar juros superiores a 12% ao ano. Tem ainda os programas e fundos financeiros do governo, criados no âmbito dos governos estaduais e municipais, são comumente conhecidos como Banco do Povo. Do ponto de vista legal, essas organizações também estão sujeitas à lei da usura, além de não poder oferecer serviços de depósito e outros meios de captação de recursos junto ao público. E outras classificações que nós podemos apontar ainda são instituições de primeiro piso, que referem-se a instituições, inclusive não reguladas pelo Bacen, Banco Central, que atuam de forma direta junto aos micro e pequenos empreendimentos, independentemente de sua forma jurídica de organização. Tem as instituições de segundo piso, que são formadas por entidades reguladas pelo Bacen e possuem maior capacidade de captação de recursos junto ao público em geral ou de investidores qualificados. Entre as entidades dessa classificação, temos aí o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento da Bahia e o Badesco, que é o Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina. Resumindo, essa figura mostra de forma visual uma síntese simplificada dos conceitos de microfinança, microcrédito produtivo orientado e como eles estão relacionados. Então, microfinança, todos os serviços financeiros para a população de baixa renda, inclusive financiamento ao consumo. Microcrédito, são todos os serviços financeiros para microempreendedores, não financiam consumo. E o microcrédito produtivo orientado, apenas crédito para microempreendedores,
também não financia